Olá! Buenos dias! Boa segunda pra todo mundo, cadê vocês? O jeito como eu vejo. Bem-vindo! Como você está? E aí, gente? Hoje tá chovendo, deu pane na minha internet. Ai, tá chovendo, mas tá calor. Oi, Vieira! Elke Oliveira! Tudo bem, gente? Vieira. Eu fico tentando adivinhar esses nomes. O jeito como eu vejo, eu gostei. Flores! Buenos dias! Boa segunda! Como é que estão? Deixa eu fazer meu enquadramento aqui no azul. Tudo bem, gente? Hoje a gente vai falar sobre impedimentos. Impedimento é característica de personagem. Live de hoje. O Yara está aqui. Chegou o Yara. Impedimento. O que danado é isso, professora? Dá para aprender um bocado aqui, não dá não, Yara? Acompanhando essas coisas. Tudo isso eu falo nas minhas aulas, gente. Aí vocês vão pegando drops. Catarina, Eneida. Vamos lá. Atriz Tatá Pacheco. Por isso que eu não encontro quando eu boto cadê a Tatá. Eu não vou achar a atriz Tatá Pacheco. Bota Tatá Pacheco atriz, né não? Lara Araújo. Ou é Yara? É Lara. Vão chegando, gente. Eu coloquei essa live com esse tema hoje de impedimento. Depois eu pensei no outro que eu vou fazer segunda que vem, pra eu não esquecer. Bem legal. Ensinando vocês a como gravar o monólogo. Como realizar esse monólogo. Como gravá-lo mesmo. Que eu acho que vai ser bem útil pra vocês. Wellington. Não é? Bom dia! Ai, comecei semana passada o treinamento contínuo e a turma de treinamento avançado, que tá bem legal. É muito bom ter alunos novos, momento de concluir uns cursos e começar outros. E aí, vocês são de onde, hein, gente? Bota pra mim, por favor, pra eu saber de onde vocês estão. Onde vocês estão? Lluvia. Agora começou a ficar um pouquinho mais suave. Ai, tem vento. Vocês estão morrendo de calor? RJ. Negra atriz está aqui. Cris de Paulo. Tudo bem, Cris? Salvador, Bahia. Eneida, Marcos Cruz e M. Catarina. Tudo isso é uma pessoa só. Boa tarde! Cris, você tá no Rio? E esse horário de meio-dia? Tem muita gente que não consegue. Fala, nessa hora eu tô na escola, nessa hora eu tô no trabalho. Eu não sei qual é a hora que é melhor pra todo mundo, né, gente? Não dá pra... Tá no Rio, né? Marajó, a Tatá. Tá em Marajó, na ilha de Marajó. Mãe e filha, Eneida, Marcos Cruz e Maria Catarina. É isso? E a Catarina é atriz? Você é atriz? Como é que é? Estão almoçando. Então, por isso que eu pensei nessa hora. Porque é o horário de almoço. Que a galera diz, eu vou almoçar e assistir a live da Fernanda. Foi isso que eu pensei quando eu botei meio-dia. E a galera vai pegando, né? Vamos lá, 12:07. Vamos ver se tem mais alguém aí. O que é impedimento? O que é impedimento, professor? O que é impedimento? Sabe aquelas coisas que os personagens têm? Que o personagem tem? Características. Em imagem se chama impedimento. Como é que faz com esse impedimento?
É uma abordagem diferente a características de personagem, para vocês pegarem, tá? Vocês querem botar um elemento diferente ali naquele personagem? Vocês vão fazer mais um monólogo. Como é que eu posso fazer esse monólogo de um jeito interessante? Coloca um impedimento nesse personagem. Coloca um tique nervoso. Um sotaque diferente, alguma coisa do personagem. Ele se enriquece com características diferentes das nossas. Quando jovem, eu fiz teatro no interior da Bahia. Minha filha Ana cartão e quer atuar. Sheila Fernandes. Gente, eu conheci uma Sheila Fernandes, mas não é a Sheila Fernandes lá de João Pessoa, que era amiga de Luciana. É tu, Sheila? Sheila Fernandes? Não, não é. É? Não sei se ela vai... Não, não era Sheila. Era? Aninha! E aí, gente? Bora lá, bora lá, bora lá. Bom dia, bom dia, bom dia. É segunda, gente. Se a gente não começar a segunda empolgado, faz como? A pessoa é empolgada ou é? Entendeu? Na segunda-feira. Tem que ser. Eu conheci um espanhol que estava morando no Brasil uma época. Aí ele dizia o seguinte, ele dizia, eu não entendo. Por que vocês no Brasil, vocês no domingo assim estão fazendo farra até não poder mais, só que no outro dia tem que trabalhar, cara. O domingo pra mim é um dia de preparação, a gente faz farra até o sábado. E o domingo é todo um dia de se preparar pra semana. Então sabe essas dores da segunda-feira? No caso dele eu entendi que ele se prepara pra isso, para não sentir essas dores da segunda-feira. Ele já entra na segunda-feira preparadíssimo para segunda-feira. Começa o trabalho dele. Ali ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu achei isso bem saudável. Então aí a segunda-feira ela não fica tão ruim, né? Eu não tive descanso. Eu tive alunos para preparar, atores para fazerem testes no fim de semana. Eu dei aula e preparei sábado e domingo de manhã e de tarde. De noite também. Bom, fiquei até tarde fazendo coisa. Vamos lá! Estão ouvindo o barulho? Tá muito barulhento. Vamos falar sobre impedimento de personagem, características de personagem. Quando jovem fiz teatro no interior da Bahia, minha filha ama cantar e quer atuar. Entendi. Mitsui, Alice Amaral. Tudo bem, gente? Aqui é o seguinte, semana que vem eu já pensei aqui, eu vou dar uma live ensinando vocês a gravarem os monólogos, dando dicas de como vocês podem gravar esses monólogos, tá? Sugestões e dicas. Lovinho tá aqui, Cícero. Oi, Alice. Então a gente vai, eu vou dar umas dicas pra vocês, tá? Na semana que vem, sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre impedimento. Como é que você constrói impedimento, tá? Perfeito, curtiu a da semana que vem, né, Aninha? O impedimento, gente, é tipo assim, meu personagem tem uma questão física. Tá tendo alguma coisa aí fora, bombeiro, ambulância. Meu personagem tem uma questão física, né? Isso é apenas uma característica física do meu personagem. Vocês conhecem isso. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma personagem... Oi, Wagner. Aí, Cícero. Se eu tenho que fazer uma personagem... Oh, meu Deus do céu. O que está acontecendo? Muito barulho. Às vezes vocês pegam personagens, vocês querem fazer, vocês estão, principalmente em teatro, a gente tem isso de encontrar coisas que são diferentes da gente, na nossa fisicalidade, por exemplo, certo? E isso faz parte do nosso trabalho de construção de personagem, quando a gente está experimentando. Por exemplo, eu vou fazer uma velha
Uma pessoa bem idosa é a minha personagem. Obviamente, eu vou ter que aprender a andar como uma pessoa bem idosa. E aí, durante os ensaios, eu vou praticar como é que essa pessoa anda. A minha personagem é uma velha, uma senhora que já está bem velhinha. Então, eu tenho que fazer esse andar, no mínimo, né? Aí tem um andar, talvez tenha uma voz. Aí já é outro impedimento. O andar é um impedimento. Traduzam. Pronto, mudei o nome. Ótimo, Tata, que aí a gente te encontra. Perfeito. Um impedimento. Cada característica dessa é um impedimento. É uma característica. Então, uma coisa é andar como uma velha anda. Velha, que eu tô chamando o nome da personagem. A velha. Então, a velha anda assim. Aquela velhinha lá. Ela também tem um jeito de falar. Então, aí já temos 2 impedimentos. O que vocês, em geral, fazem, o que se faz, o que eu já fiz, o que a gente cresceu fazendo é... Junto com o ensaio, eu vou andando como ela, e vou falando como ela, e vou achando essa voz. Durante os ensaios, eu coloco aquilo em prática, certo? O que acontece é que muitas vezes há atores que colocam essas características mais fortes do que a própria personalidade da personagem. Então, uma coisa é a personagem, que não é ela por fora. A personagem é o seu mundo interior, lembram disso? O personagem é o que está aqui na cabeça dele. Primeiro, isso é trabalhar personagem, e isso se faz com estudo. Outra coisa é eu desenvolver essas características e aprender a tê-las. Isso se faz em separado. Então, por causa dessas características, eu vou precisar treinar, aprender a andar daquele jeito. Eu já tive um personagem que eu tinha que andar de salto alto. Eu tinha 18 anos e eu detestava andar de salto. Mas eu tive que aprender a andar de salto. Então eu ficava ensaiando com um salto. O salto que eu ia usar na peça, eu usava durante os ensaios. E ficava praticando ensaiar e andar nesse salto. E tinha que ser o salto específico da personagem. Então a minha personagem tinha que vencer este impedimento. Por isso que se chama impedimento. Porque não é nosso. É algo a mais que a gente tem que superar. De tal forma que a gente faça tudo sem se preocupar em acertar aquilo ou não. Ou seja, eu pratico tanto andar naquele salto alto específico que eu posso ser colocado em qualquer lugar, de qualquer forma, andando naquele salto que eu vou conseguir andar. Isso é você superar uma característica. É você conseguir tê-la tão bem a ponto dela virar uma segunda natureza, digamos. Então ela vira algo que você já faz sem prestar atenção. Entendem? O problema é que tem muitos atores que fazem isso, tem aquela característica, conseguem desenvolver, mas prestam muita atenção nela, porque não praticaram o suficiente. Deu pra entender? Minha amiga Priscila, eu vi tuas mensagens, Prica. Não deu tempo de responder, eu vou te mandar, a gente vai marcar de se ver. Um call. Trabalhei tanto essa semana, minha amiga. Pô, cheio de teste. Eu batendo papo aqui na frente de vocês. Bárbara Ferraz. Um beijo, Pri. Lua Costa. Deve ser Lua Costa. Então, o que é impedimento? Uma característica externa do personagem. Ela pode ser interna? Pode. Se ela for uma questão psicológica. Por exemplo, meu personagem é um psicopata. Eu vou ter que estudar as características específicas de um psicopata para poder trabalhar essas características, ok? Mas vamos começar com a física. Com a característica física, que é mais fácil vocês entenderem. Mari Gonçalves. Luan. Ah, bem explicado. Bem-vindo, Luan. Uma característica física. Eu vou aqui fazer um personagem. Deixa eu pensar. Vou pegar a língua presa, que é uma coisa mais simples. E vocês podem ver aqui. É um exemplo bom.
Língua presa. Se eu defino, a minha personagem tem uma língua presa, tá lá no texto. Juliana tem língua presa. Whatever. Você sabe que ela tem que ter língua presa, você escolheu que ela tem língua presa. Você vai fazer o quê? Você vai praticar falar com a língua presa, certo? Fora de cena. Você não vai praticar fazer isso só com as cenas. Você vai praticar em qualquer momento. Para que você saiba usar esta língua presa quando você precisar. E quando você for usar, ela já tá fácil. E aí eu tenho que praticar. O segredo do impedimento e das características de personagem são prática, tempo de prática, tempo fazendo aquilo. E o tempo que você faz aquilo é fora de cena. É na sua casa, é falando com outras pessoas, é levantando, acordando, tomando banho, cozinhando, saindo, dirigindo, correndo. Você usa essas, você se lembra, eu tenho que praticar meu impedimento. E aí você fica praticando, tá? Só que, como é que a gente pratica? Tem uma coisa muito específica demais, né? Que é o seguinte. Aí a gente começa a construir o impedimento, que é isso que é o mais importante para vocês. Impedimento é o quê? Características que eu tenho que aprender a ter para o meu personagem. Qual é o meu objetivo? Conseguir ter essas características, portray, ou seja, ter elas em mim, sem que elas estejam mal resolvidas, de forma que ela esteja sempre constante e permanente. Se eu tenho a língua presa, eu tenho que ter a língua presa do começo até o fim. Eu não posso deixar de ter a língua presa no meio da história. Então ela tem que ser constante. Essa língua presa, ela precisa ser muito bem definida e ela precisa ser sempre igual. Então ela tem que ser específica. Essa língua presa também tem uma história e tem uma implicação na minha personagem. Quais são? Então, o impedimento, ele é algo que precisa ser trabalhado separadamente, em outros tempos, na sua própria vida, até que você se sinta familiarizado com ele. Para que você faça ele bem feito da forma que a técnica ensina, você precisa, então, ser específico. O que é isso, professora? Como é que é ser específico? Gabriela Sandoval, te mandei mensagem, Gabriela. Você viu? Hablas português, sim, verdade? Você me escreveu em português, por que eu tô falando? É porque ela me falou que a Gabriela Sandoval é colombiana. Tô lembrando, tá vendo? Beta Rangel. Então, o que é ser específico com o impedimento? Sim! Valentina Machado, olá. Ser específico. Boliviana, isso. Eu conheci uma boliviana quando eu tinha uns 5 anos de idade. Era namorada do meu tio. Ela se chamava Dharma. Era adorável, Dharma. Adorava ela. Gabriela Sandoval. Cleverson. Então, vamos lá. Se eu quero aprender a ter uma característica física específica para o meu personagem, o que eu falei? Eu vou ter que praticar essa característica de forma que eu consiga tê-la naturalmente, sem precisar ficar pensando nela. Eu já tô com a língua presa e tô falando com a língua presa o tempo todo com vocês. Eu não preciso ficar pensando nisso, já é intuitivo. Sabe quando vocês vão para algum lugar que tem um sotaque diferente e daqui a pouco vocês já estão falando naquele sotaque, sem ter nem controle mais, não consegue mais sair do sotaque? Pronto, é como se vocês tivessem trabalhado o impedimento durante uns dias e aquilo acoplou, entendeu? Putz, tá difícil de sair. Você como ator deve fazer isso de propósito e saber sair e entrar do impedimento quando quiser, óbvio. Então, como é que eu faço para ser específico? O que vai resolver isso é dizer exatamente como é que é esse impedimento fisicamente no meu corpo. Por exemplo, Walter, meu amigo, memória muito boa, tá vendo? Elaíse Silva, eu fico tentando adivinhar, não tem jeito. Meu amigo Walter,
Aí, como é que é ser específico? É definir exatamente pontos no meu corpo. São físicos, certo? A característica é física. Então eu preciso marcar exatamente no meu corpo onde é que essa característica vai se dar. O que eu seguro, o que eu solto, o que eu aperto, onde é que eu mexo. Então, por exemplo, a língua presa. Existem vários tipos de língua presa, né? Vocês conhecem quantas? Quantas pessoas vocês conhecem ou já conheceram que tem a língua presa? Só que existe língua presa aqui, assim. Existe a língua presa que tem dificuldade em pronunciar o vibrado, né? O R aqui, Rá. Ou que não consegue aqui, Rá. Então tem pontos diferentes de língua presa, porque elas têm questões diferentes. Tem gente que tem uma questão embaixo da língua. Tem gente que... Enfim, existem tipos de língua presa. Então eu tenho que ser muito clara e muito específica com a língua presa que eu vou ter na minha personagem. E vamos supor que eu escolha essa língua presa que é aqui, que é o presa aqui. Então, paga, caga. Não fica pagando assim. Paga, caga. Não tem gente que fala G no lugar do R? É engraçado, né? Porque caga não é legal. Paga, caga, com isso. Eu já falei que eu não gosto, você fica falando assim. Entendeu? É só no R vibrado que vai pra garganta. Isso é ser específico. Então eu sei exatamente todos os R's que vibrem, eu vou pra garganta. Que parte da garganta? Aqui, paga, é quase o G. Então eu vou quase pro G. Problema, né? Quaga. Eu vou tentar ficar praticando e fazendo tudo na minha casa, falando com as pessoas, falando com vocês nessa live, por exemplo, colocando sempre esse R nesse G, vocês entenderam? Nesse ponto específico da minha garganta. Isso é ser específico, porque eu não posso chegar um dia com um tipo de língua presa e no outro dia de outro jeito ligeiramente diferente, não tem como. A minha personagem tem apenas a forma dela falar daquele jeito, certo? Então, eu preciso ficar praticando essa língua presa sempre aqui na garganta. E eu vou ficar fazendo isso e tudo que eu falar, quando eu atender o telefone, eu vou falar com quem eu posso falar. Para que eu fique falando sem nem perceber que eu estou usando a língua presa, de forma que quando eu quero parar de falar assim, eu vou parar. E eu vou para a cena, praticar a minha cena, fazer a minha cena conforme seja necessário. Certo? Baixa a guia, já tinha um personagem, baixa a guia. Oi, Wagner. Danilo, tudo jóia, Danilo, tá sempre aqui, bem-vindo. Então, isso é ser específico com o impedimento, com a característica. Eu marco exatamente no meu corpo. E eu fico, quando eu for falar, quando eu for conversar, eu vou ficar falando, não é pagando, é falando desse jeito, com qualquer pessoa que eu for conversar. O que tu vai almoçar hoje? Vai falar o quê? Quer comprar aquele frango? Frango, você quer frango frito. Frango. Entendeu? Vocês têm que treinar. Eu acabei de inventar esse impedimento. Eu fico um tempão falando, dias, nas horas que dá pra fazer isso. Porque aí, meu bem, quando eu for pra cena, que é a hora do vamos ver, eu sou, na cena, uma pessoa inteira. Eu não sou apenas uma pessoa que tem a língua presa. Essa é apenas uma característica minha. Então eu vou, no dia da cena, já ter trabalhado tanto isso que eu não me preocupo mais com isso. Então eu me preocupo com o quê?
com a circunstância da cena, com o meu problema, com quem eu falo, com o que está acontecendo, com o que eu estou resolvendo aqui. E eu não vou perder a minha língua presa, porque eu não posso. Se no meio dessa cena eu perco essa língua presa, como é que faz? Corta. Perdeu. Volta. Por isso a importância de você trabalhar muito bem o impedimento até dominá-lo. Essa galera que a gente vê que faz um filme por ano e fica meses trabalhando impedimentos. Pensem em que impedimentos vocês já viram em atores, em personagens. Tudo que você precisa aprender a fazer, a ter característica, qualquer coisa, se chama impedimento. Então eu posso ter que aprender a lutar esgrima, boxe, taekwondo, capoeira, esportes de toda sorte. Desculpa. Habilidades profissionais que o meu personagem tem. Meu personagem anda a cavalo, eu tenho que aprender a andar a cavalo. Meu personagem é skatista, tenho que fazer aula de skate, até saber andar de skate. Ah, minha personagem é de época, ela morava no Egito e andava de camelo. O que eu tenho que fazer? Em algum momento, meu amor, eu vou ter que aprender a andar de camelo. Eu tenho que subir e descer daquele camelo como quem sabe fazer aquilo. E eu só sei fazer coisas que o personagem sabe se eu praticar, obviamente. A gente já entende isso, que a gente vai estudar em separado. Por exemplo, a gente tem tantas histórias. Cisne Negro com a Natalie Portman, que ela teve que aprender a dançar balé, ou melhorar no balé. A gente já compreende que isso é trabalhado em separado. A gente já sabe que ela vai ter que fazer aula de balé, que ela vai ter que praticar tudo para poder conseguir fazer aquilo. Só que a gente não sabe, por exemplo, que tem outras coisas que precisam ser trabalhadas melhor e mais em separado e de forma específica, tá? Fazendo isso seguidas vezes, espera aí. Eu, Maria Catarina, já participei de uma aula sua e agora está eu e mamãe aqui assistindo juntas. A senhora é maravilhosa, mamãe está gostando muito. Deus abençoe. Amém, querida. Muito obrigada. Ele falava, isso é uma baixagria. Ah, adoro essas línguas presas. Uma toalhinha no ombro, enxugando o rosto, abanando também é uma característica? Não. Fazendo isso seguidas vezes, agregar habilidades é bom demais. A melhor parte para mim de ser ator. Pois é muito legal, você agrega habilidades. E como é que você faz isso? Com um processo. Então, tipo, qual é a característica? A toalhinha no ombro não é um impedimento. O impedimento é uma coisa que o personagem tem permanente nele. Isso daí pode ser só uma mania. Eu tenho uma mania de botar isso aqui e volto porque eu trabalho com isso. Mas eu não estou o dia todo fazendo isso. Nem isso é meu. Entende? Outra coisa, por exemplo, é eu ter... Meu personagem sofreu um acidente e eu não mexo um braço. Isso é um impedimento. Eu vou estar o tempo todo na história com isso. É uma coisa permanente na minha personagem, entendeu? O dia inteiro é assim. Eu não posso mudar isso. Então, o que é ser específico? Eu gosto de dar esse exemplo para os meus alunos. Se eu tô com uma coisa aqui no braço, deixa eu mostrar para você. Eu tenho que... Meu personagem tá... Não mexe esse braço. Beleza, eu não mexo o braço. Deixa eu ver se eu me ajeito aqui. Eu tenho que definir o quanto que eu não mexo nesse braço, porque ele pode, eu posso fazer um dia assim e outro dia não fazer assim. Eu posso mexer sem querer alguma coisa aqui, eu posso achar que tem um movimento, não, essa mão pesa, o dedo mexe, não mexe nada.
O braço todo é morto, completamente morto, completamente morto. Ok. Então, como é que eu uso ele? Ele é pendurado, né? Ele é pendurado, beleza. Isso é eu achar as especificidades do meu impedimento. Então, eu tô aqui, meu braço tá aqui solto, beleza. Eu vou deixar ele sempre solto? Vou. Então, ele vai sempre pesar. Eu só uso esse aqui. Eu não posso um dia fazer ele pesar e outro dia colar ele aqui no meu corpo. Então, entendem? Não tem sentido. Obviamente, porque o personagem só tem um jeito de existir com aquele braço. Então, eu vou lá, eu tô aqui, o braço, ele não mexe. Beleza, ele tá aqui. Eu tenho que fazer tudo com uma mão só. Então, na minha casa, eu vou fazer tudo com uma mão só, porque esse braço não mexe. Eu não posso fazer assim. Não posso. Ele não mexe. Ele é um peso. Ele é um peso que balança? É. Meu amor, não é fácil fazer isso. Você vai ter que treinar e praticar esse negócio até que o seu braço fique naturalmente assim. E você faça tudo com uma mão só. Mas se você cair pra frente, esse braço vai ter que cair, se ele pesa. E o resto tá tudo aqui na outra mão. Então eu tenho que fazer tantas vezes isso que eu já sei, entendeu? Esse braço pra mim não existe, eu já tô com ele aqui. Eu posso também fazer uma outra variação pra vocês verem como é. Tipo, eu tenho que ser muito clara. Porque em outro impedimento eu posso só pegar e dizer que, sei lá, que eu não mexo um dedo. Um dedo. Mas todo o resto eu faço, só que eu não mexo esse dedo. Eu defini que ele vai ficar aqui assim, desse jeito. Ah, é porque eu tive um problema. Ô, Priscila, tu lembra de Luciana, a bichinha? A gente tem uma amiga que cortou isso aqui, ó. Ela foi assaltada e um cara chegou com uma faca no pescoço dela, ela empurrou a faca. Quando ela empurrou a faca, cortou isso aqui, ó, do dedo dela. Ai, o tendão. Nossa amiga, né, Pri? Aqui. E ela teve que fazer uma cirurgia, mas ela ficou com esses dedos assim, ó. Um pouco. Ninguém percebe, porque é muito pouco. Mas ela tem esses dedinhos assim. É um exemplo. Para eu manter esses dedinhos assim o tempo todo, eu tenho que treinar. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, eu tenho que definir primeiro. É definir e saber exatamente. Esse braço é pendurado, ele tem um peso. Para onde eu vou, ele só tá pendurado. É um peso morto. Ou esse braço é colado no meu corpo, não mexe pra nada, ele é colado. Eu faço tudo aqui, isso aqui tá tudo colado assim, pra eu olhar. Ou eu não mexo o pescoço. Pra eu olhar, o meu personagem sofreu um acidente, não mexe o pescoço. Então eu tenho que mexer sempre o tronco todo pra olhar pra pessoa. Pronto, é o meu personagem. Agora ele ficou assim, travado. Eu vou ter que ficar treinando ser assim. Como é que eu sou específica? Dizendo, eu não mexo daqui pra cima. Isso aqui é como se fosse um bloco colado. Tem que estar aqui. Isso aqui eu mexo? Não sei, vou definir. Mexo. É só, mexo? Depende. Isso aqui não. Isso aqui, será que eu mexo? É isso, entende? Aí eu defino. Mexo ou não mexo? Beleza. Então, isso eu escolhi, defini. Então eu não vou mais mexer nada e vou ficar praticando isso. Durante o meu curso do treinamento contínuo, tem a parte de fazer o impedimento, tem o momento de fazer o impedimento. E os alunos percebem sempre, quando voltam com a cena, porque o impedimento ele tem que ser aplicado a uma cena. Eu tenho que ir lá e colocar ele em algo. Ele não é o impedimento, é apenas um pedaço do trabalho. Então eu faço o impedimento para colocá-lo no meu personagem para uma cena. Então em sala de aula tem o processo de aprender a ter o impedimento, depois de estudar uma cena. Quando eu for para a cena, aquela circunstância tem minha atenção, tem meu drama, tem meu conflito ali. Eu estou implicada naquela situação. O conflito é muito mais importante do que o meu impedimento. O que eu tenho que resolver tem que estar à frente do que o meu impedimento. Aquilo é só uma característica que eu tenho. Aquilo não me define. Eu não sou o meu impedimento. Tem muito ator que se pega a uma característica física ou diferente do personagem para defini-lo. Aquilo apenas é uma característica.
Aquela pessoa tem uma personalidade, tem uma vida interna, que é isso que nos interessa. Junto de tudo aquilo, ela tem apenas um traço. Esse traço você tem que dominar em separado e é o impedimento. Quando você não gasta tempo suficiente fazendo isso a ponto de dominá-lo, quando você vai para a cena, vai errar o impedimento. Você vai se perder, você não vai conseguir fazer. Porque para que eu possa realmente entrar no jogo da cena, perseguir o que eu preciso, resolver o que eu tenho que resolver, eu não posso ficar pensando no meu impedimento. Eu tenho que ficar pensando no que eu tenho que resolver, no outro, em tudo que eu faço. Eu tenho que mesmo que seja num monólogo, eu não estou pensando em segurar o impedimento para mostrar que eu tenho a língua presa. Na verdade, a minha personagem que está em cena tá até assim muito triste com alguma coisa que está acontecendo e está preocupada. Mas o tempo da fala, o que está acontecendo com ela, não tem nada a ver com o impedimento, entendem? Então esse impedimento ele precisa ser tão praticado a ponto dele virar uma segunda natureza. Coisas que eu já faço sem pensar. Eu não posso gastar energia na cena pensando no impedimento. Aí é que está o ponto. Para que eu chegue num nível de não pensar sobre o impedimento, eu tenho que praticar bastante. Eu não sei se vocês fazem isso, mas tem muita gente que pega mania, né? Assim, de alguma coisa. Eu dei o exemplo do sotaque. Ou então imita uma pessoa. Tem gente que imita, gosta de imitar os outros e aí fica imitando sempre e já consegue imitar em qualquer circunstância, entende? Então consegue improvisar fazendo aquela imitação, consegue transformar um papo naquela pessoa que está sendo imitada. Eu consigo improvisar dentro daquele jeito, porque eu já sei fazer aquilo. Então eu imitei tanto aquela pessoa que eu consigo imitá-la de qualquer jeito e isso não me estressa, não é objeto da minha atenção plena. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, é ótimo, né? O meu pai era espanhol, meu pai cresceu, ele veio para o Brasil adulto e ele nunca conseguiu falar português direito, ele sempre falou com sotaque. Ele achava que ele falava perfeito, mas ele não falava perfeito. Então, meu pai falava assim, falava como um espanhol que morava no Brasil há muitos anos. Ele falava desse jeito e ele achava que falava perfeito. Então, eu consigo falar desse jeito meu portunhol como um espanhol falaria. Depois de ter morado no Brasil por 30 anos, com filhos, com todo mundo, é um espanhol que é português com que qualquer pessoa no Brasil vai perceber que tem um sotaque. Então, como eu sou acostumada a imitar o meu pai falando, isso é como se fosse para mim um impedimento. Eu já venci esse impedimento. Roberto Naar está na minha live, eu não acredito! Roberto Naar, que honra! Como é que você tá? Olha, eita, a gente precisa conversar. Vamos lá. Então, eu saber falar com sotaque espanhol em qualquer circunstância, em qualquer cena que eu entrar, em qualquer coisa que eu fizer, é como deve ser um impedimento de qualquer outra ordem. Então, eu domino, eu estou acostumada e eu vou fazer o que eu quiser. Vocês entenderam isso, né? Então, o impedimento precisa ser específico. Sotaque é um tipo de impedimento. Voz é impedimento. Formas de andar é impedimento. Tudo que eu tenha que fazer que seja diferente de mim é impedimento. Me deem, por favor, exemplos de personagens e de filmes que vocês assistiram que os atores tiveram que aprender a fazer alguma coisa. Gente, não faltam exemplos. Então eu dei aqui agora a Natalie Portman tendo que aprender a ser uma bailarina.
a dançar como bailarina, né? Cada filme que a gente pegar, você vai ver, ele teve que aprender a mexer em arma. O Tom Cruise lá para fazer aquele Top Gun, aquela monte de coisa, quanta coisa que ele teve que aprender. Aqui a gente faz novelas brasileiras, tantas coisas que os personagens tiveram, que os atores tiveram que aprender a ter. Sotaque, a gente pode fazer até, se tá bom ou se não tá, é outra questão, mas o ator teve que aprender a ter aquele sotaque. Ele tem que ir do começo até o fim da novela com aquele sotaque. Eu tenho um jeito, tem uma coisa, tudo isso que é permanente neste personagem, que é uma característica que eu não tenho, chama-se impedimento. Perfume de Mulher com Al Pacino, ótimo exemplo. Ele cego. Cara, como é que você faz um personagem cego? Primeiro, é um ótimo exemplo, Aninha, porque você precisa ter uma definição de que tipo de cegueira é essa, né? Eu posso... Tem gente que é cego e tem o olho aberto. Tem gente que é cego e tem a pálpebra fechada. Se o meu olho está aberto, eu não tenho movimento de olho ou tenho movimento de olho? A minha córnea se mexe ou não se mexe? Ela se mexe, mas eu não vejo nada? A pessoa pensa que eu estou vendo, mas eu não estou vendo? Se eu não estou vendo, então eu tenho que zerar isso. Não é fácil. Eu tenho que praticar tanto a ponto de saber fazer isso. Eu posso mexer o meu... Ficar um tempo... O cego seguia pelos ouvidos ou pelo tato. Então eu posso ficar um tempo treinando isso de olho fechado para ver como é que é a vida do cego. O que eu faço? E eu vou ter que aprender a levantar, sentar, tomar banho, escovar dente, fazer as coisas na minha vida como uma pessoa cega, me comunicar. E o que me orienta é o meu ouvido. Tudo isso precisa ser muito praticado para que eu possa me orientar por isso. A minha atenção muda. Requer tempo. Requer pesquisa. Requer estudo. Se o meu personagem é um psicopata, aí é um impedimento de ordem mental, psicológica. Eu vou ter que estudar quais são as características de um psicopata. Eu vou ter que entender como é que essa pessoa age. Isso também é uma forma de impedimento, tá? É que eu dei para vocês o impedimento físico, mas existe o impedimento físico, que eu dei o exemplo do braço. Existe o impedimento oral, né? Físico, existem todas as habilidades que eu tenho que fazer, como o meu personagem precisa aprender. E existem os impedimentos que são mentais, ou seja, o meu personagem tem características que eu não tenho, né? Então, se eu tenho qualquer questão mental, eu tenho que ir lá estudar para ver como é que se faz aquilo. Eu tive uma aluna que fez um impedimento lindo, que foi a Vivi. Ela fez um impedimento lindo de um garoto que ela conhecia, que ele tinha uma idade mental de criança. Ele era grande, mas tinha uma idade mental de uma criança, assim. E ela convivia com ele tanto que ela conseguia fazer. Você tem que dominar tanto a ponto de você conseguir improvisar com aquele impedimento. Se você é capaz de improvisar, de criar qualquer coisa e manter o impedimento, você venceu o impedimento. Você vai poder fazer qualquer coisa com aquilo. Qual é o segredo? Ter clareza sobre essa característica, defini-la especificamente, onde que ela funciona, o que eu faço, o que eu não faço. 3, praticar horas e horas e horas, até você dominar essa característica. Depois de dominada essa característica, você faz o que você quiser com ela, na hora que você quiser. Inclusive, o que a gente mais precisa fazer, que é conseguir entrar em cena apropriado do personagem, estando na circunstância, preocupado com a situação do personagem, agindo pelo personagem. Entendem? Isso é mais importante do que o impedimento.
Porque se você não dominar esse impedimento, você vai se atrapalhar na hora. Ele vai se perder, o impedimento vai ficar irregular, matou a cena. Ou você não vai fazer bem a sua cena, que é resolver o seu problema como personagem que está indo atrás de alguma coisa, porque eu estou preocupada com o meu impedimento. Então, é muito sério e precisa ser trabalhado à parte com domínio. Sempre que vocês usarem impedimentos, optem por impedimentos relativamente simples, para que vocês também não tenham tanta dificuldade. Mas se vocês têm que trabalhar impedimento, vai ter que trabalhar impedimento. Quantos filmes os atores têm que aprender a dar porrada nos outros e eles não são acostumados com isso, entendeu? Eu tenho que aprender a ser uma pessoa da comunidade, por exemplo. É um entorno específico. Esse personagem, o que ele faz? Como é que é o jeito, os maneirismos? Eu vou querer adotar alguma coisa, né? A gente não vai para isso e começa a estudar? Daí vocês percebem. Eu começo a estudar, a brincar com aquilo, a falar daquele jeito, a ter gírias, a ter uma coisa que é comum ao ambiente. Requer estudo, especificidade e constância. Eu tenho que ser constante, senão eu não consigo manter impedimento nenhum. Certo? Os trejeitos do corpo, tipo fingir mascar chiclete, ou a pessoa que toda hora joga o cabelo para um lado para outro, ou até conseguir andar de salto alto, algo diferente da minha realidade, pode ser também. Se for permanente, sim. É uma coisa que é da personagem, né? Se não, é só uma coisa que ela tem que fazer, que você tem que aprender como se ela soubesse. Também é algo. Tudo que seu personagem faz, você tem que fazer. Óbvio. Se ele sabe, você tem que saber. Se você pega um personagem que é um piloto de avião, você vai ter que saber o suficiente para gravar as cenas em que ele é piloto de avião. Você não vai aprender a ser piloto de avião, mas você vai ter que aprender bastante coisa sobre o que é relacionado a isso. Se eu vou entrar na minha cabine, mexer em não sei quantos botões, eu vou fazer algum curso, alguma aula, eu tenho que fazer. Alguém tem que me ensinar, não é? Isso são coisas que o meu personagem faz. Mas impedimento mesmo é tipo assim, é uma coisa que é uma característica minha, entende? No caso de habilidade também mas é específica e é pontual para a hora que eu vou pilotar. Naquele momento é claro que eu preciso aprender aquilo, saber aquilo. Outra coisa é esse piloto ter uma voz específica. Essa voz é sempre. Então tem umas coisas que são muito mais permanentes, você vai ver permanentemente no personagem. Tem outras coisas que você não vai ver permanentemente no personagem. Eu posso ser uma esquiadora que tô o filme todo falando que vou esquiar, porque eu sou uma esquiadora, mas eu não apareço esquiando. Entendem? Só que é diferente de eu fazer um filme em que eu esquio o filme inteiro e que eu tô lá, então aquilo eu tenho que saber, aquela habilidade eu tenho que ter. Ou se eu tenho uma coisa que é uma característica que não muda. Eu sofri um acidente e eu perdi, sei lá, ando com uma perna, tá fundo, tá raso. Meio tum. Aquilo é sempre. Eu vou ter que treinar aquilo. Certo? Agora, jeitinhos, maniazinhas, não é bem impedimento. É algo que você aprende também. Mas é mais fácil, digamos. Mais fácil. Giovana Martins, Jeane, Janaína, um piloto de avião que teve derrame e entorta um pio ou a boca. Exato, um pouco a boca. Sim, ele tem uma boca meio torta, isso é um impedimento, com certeza. Com certeza. E claro, se na história ele tem uma convulsão, ele tem alguma coisa, você vai ter que ir lá estudar como é que se tem uma convulsão, né? Como é que uma pessoa tem uma reação a alguma coisa. Eu vou ter que estudar nessa convulsão, eu também vou ter que ser específica, o que acontece comigo, como é que eu caio, tudo requer estudo. E quando vocês forem estudar, a dica é, sejam específicos, ou seja, nas características,
é assim que funciona, é aqui e tal, é nessa parte do corpo que eu aperto, que eu seguro, depois eu venho, é aqui, eu não me específico, é no corpo, pontos do corpo em que eu vou sempre fazer a mesma coisa. A minha boca é torta, tá? Sempre, lógico, vai ser o mesmo lado da boca, na mesma proporção de tortura, de tortice. Ela não pode estar mais alta um dia do que outro. Então, ele tem um ponto específico, tá? Até aqui. Isso te prejudica em quê? Ou então tem um lado do rosto que não mexe, só fala, sei lá. A pessoa tem que conseguir fazer isso. E ir atrás de ver como é que faz para conseguir ter esse impedimento. Então, depois que você define esse impedimento, você é específico com esse impedimento, você precisa praticá-lo. Quanto mais tempo você gastar nesse impedimento, melhor ele vai ficar. Quanto mais tempo, quanto mais eu dominar esse impedimento, mais bacana e sólido e constante e mais livre eu vou estar em cena para agir verdadeiramente. Certo? Essas questões são apenas para uma obra completa, correto? Para um monólogo, por exemplo, o ideal seria buscar personagens mais rasos, né? Não, você pode buscar o que você quiser. Se você já tem monólogo em que está você do seu jeito, você pode fazer um monólogo com um impedimento. O que impede? Um impedimento, não sei. Vai que você quer fazer um monólogo como um policial. Aí tu quer botar uma característica diferente nesse policial. Ele tem um jeito de falar, ele tem alguma coisa diferente. Você escolhe. Entende? Como é que pode ser? Pensem em pessoas que vocês conhecem, que têm características, que têm jeitos. É muito mais fácil imitar. Quando eu fui fazer a Darlene, que é uma personagem que era uma... eu já falei sobre isso, é evangélica, empregada doméstica e viúva. Eu fazia a Darlene. Pra eu fazer a Darlene, eu me inspirei na minha mãe. A bichinha não sabe disso. Ninguém fala pra minha mãe. Mãe não tá aqui não, né? Mãinha... Tá não. Porque minha mãe tem um jeito bem rapidinho, assim. Ela anda de um jeito meio rápido. Ela fala assim, aí ela vai... Ela tá sempre com pressa, entendeu? E ela faz tudo, ela não fica parada. Então combinava com a minha personagem e eu fiz isso e exagerei. Então esse era um jeito da minha personagem. Eu andava de um jeito específico. Eu me mexia de um jeito específico. A andadinha e o movimento era sempre constante. Entende? Eu desenvolvo isso. E eu posso ter isso, se eu quiser fazer só uma coisa assim, num momento, eu faço num monólogo, só para ter uma coisa diferente. Não precisa ser numa obra grande. Pode ser qualquer coisa que você queira fazer. Se você quer fazer um monólogo para ser diferente do que você já fez, faça-o com impedimento. De forma que fique claro que aquilo é um impedimento, que não é você que tem aquilo. Se você vai fazer com sotaque, eu quero mostrar que eu faço sotaque nordestino, faço sotaque carioca, paulista, sei lá, eu falo inglês, falo espanhol, isso tudo são características variadas. Agora imaginem quantos tipos de características existem. Gente, imagine, você vai imitar, só de pensar em inspiração, alguém que fala de um jeito assim. A gente teve um jornalista que era o Paulo Francis, que falava tudo desse jeito. Eu tô trazendo um monte de coisa, são traços, jeitos de falar, vozes, movimentações, e questões que são mentais, mas isso é mais difícil. Eu posso colocar isso, coisas com voz é muito legal. E aí eu fico brincando com aquilo, e aí eu faço um monólogo. Agora você tem que dominar o impedimento. Tipo, eu consigo brincar tendo essa característica. Aí, legal. Se ainda não for dominado, fica mais difícil. Tipo, você escolher um sotaque que você vai demorar um tempão para conseguir ter. Aí fica complicado. Você não vai te ajudar a ter esse sotaque, entendeu? Pega uma coisa mais simples.
E aí dá pra você colocar no seu monólogo e trabalhar com isso. É uma coisa diferente. Pode sim. Não tem que ser. Pode ser. Pra mostrar a versatilidade ou tem a ver com aquele personagem. Isso é muito legal para atores que são atores de personagens, né? Em inglês a gente tem esse termo, o character actor. É o ator de personagem. Existem os atores que são muito bons, mas fazem personagens sempre muito parecidos com ele. E existem os atores que só fazem personagens muito diferentes uns dos outros. Daniel Day-Lewis, que fez Meu Pé Esquerdo. Cada personagem que esse ator faz é único, irrepetível. Né? A gente vê atores que gostam mais de fazer personagens em que ele vai para uma coisa completamente diferente. Aquele personagem está todo construído. Então, cada coisa daquele personagem leva tempo. Como é que você consegue fazer um personagem que só mexe o pé esquerdo? Só mexe o pé esquerdo. Tem um pouco de coisa assim, ó, numa cadeira de roda. Só o pé esquerdo. Quanto tempo ele precisou dedicar para fazer isso? Entenderam? Então, existem muitos níveis de dificuldade de impedimentos. O negócio é a mesma coisa. Definir muito bem, ser específico. Não, definir que é ser específico, praticar muito e manter a constância. Tata Werneck eu acho excelente, mas pra mim ela é sempre a mesma coisa. Ela não é tão atriz, né? A Tata é mais ela mesma, né? Ela tem uma personalidade muito própria. Excelente, ficou claro, obrigado. Ju Xavier tá aqui. Amada, como você tá? Entenderam, gente? Tem alguma pergunta? Isso é o impedimento. Certo? Vou fazer isso para poder ter foto, que eu quero gravar um vídeo. O que é o impedimento? Vamos retomar. Impedimento é uma característica do personagem que eu não tenho, que eu tenho que aprender a ter. Esse impedimento pode ser físico, pode ser oral ou pode ser mental. Eu tenho que ter clareza sobre o meu impedimento. Impedimento é o quê? Essa tal característica que eu tenho que aprender. Dessa forma, eu preciso ser específica e definida. Específica é como é que é exatamente esse impedimento para que eu não falhe nele amanhã quando eu for praticar de novo. Então, hoje, eu vou escolher dentro da minha casa. Tudo que eu vou fazer aqui em casa, eu vou fazer com esse impedimento. Então, eu tenho que marcar bem. Se o meu impedimento é ter a língua presa e a língua presa vai ser essa presa aqui na garganta, então vai ser isso que eu vou praticar. Todo mundo que eu vou falar hoje, eu vou falar desse jeito. Menos coisa de trabalho. Amigo, família, parente, eu vou falar tudo assim, com esse G aqui. Amanhã eu preciso me lembrar qual é o... é aqui, é desse jeito. Tá. Se eu tenho outra coisa, eu marco bem. Então eu tenho que ser específico e aí depois disso eu tenho que praticar, porque eu tenho que gastar tempo com isso, para que eu consiga atingir uma constância e que esse impedimento fique sempre igual, porque meu personagem não vai deixar de ter a língua presa de manhã e depois de tarde voltar a língua presa. No filme que eu for fazer, na novela que eu for fazer, eu tenho que ter a mesma língua presa, entende? Então eu tenho que praticar muito bem, ok? Perguntas. Davi Bonfim, personagem no mesmo espetáculo, em Maravilhosa e Sempre Cirúrgica. Ju, obrigada, meu bem. Fernanda Coracini entrou. Lívia Ramos, Portugal. Maria Luísa, Gabriela Freitas. Oi, Gabriela. Você, não, é Gabriel. Sabia que tem a Gabriela Freitas também, que já fez meu curso, Gabriel? Lucrécia, você perguntou alguma coisa, Lucrécia? Será que pode me atrapalhar um pouco? Caso em um espetáculo de teatro, por exemplo, eu queria fazer 2 ou 3 personagens no mesmo espetáculo? Filha, é trabalho, domine, e tudo é possível, não é impossível. Eu já fiz 3, 4 personagens no mesmo espetáculo.
esses personagens vão ter características diferentes. Experimente. Se eu entro no senhor, como é que esse senhor fala? Ele estica o pescoço? Ele tem um... Eu não sei. Veja, escolha impedimentos possíveis. Você que vai saber se você consegue dominar aquele impedimento a tempo. Qual é o grau de dificuldade daquela característica para que você não se atrapalhe. E que você no mesmo espetáculo consiga mudar. Eu mudava de personagem dando uma volta em mim mesma. Tudo bem, agora eu sou outra coisa. Aí eu dava outra volta aí puxava um avental e não sei o que, pererê. Foi a cantora careca que eu fiz. Atriz, te amo, maravilhoso, coisa linda. E quando a atuação traz um retrato sobre o que vivemos, como isso pode ser importante para a atuação? Não entendi. Onde posso ver personagens feitos por você, Fernanda? Oh, meu Deus, eu teria que selecionar, ir atrás. Eu nem ligo pra isso, fica tudo aí perdido. Eu vou fazer um negócio desse qualquer dia. E quando a atuação traz um retrato sobre o que vivemos, como isso pode ser importante para a atuação? Eu não entendi, Gabriel. A atuação traz um retrato sobre o que vivemos? Não tem a ver com impedimento isso não, tu tá perguntando. Né? Beijo, querido, me explique melhor. Se bem que já saiu aqui. Bárbaro Xavier, faz tempo que você não aparece aqui, tava com saudade. A atriz Du Moraes é muito boa no que faz. A tia Didita na novela Eta Mundo Melhor, pois consegue fazer biquinho a novela toda, mas quando vai atuar a própria radionovela fica diferente. Tem que ver se biquinho é realmente impedimento ou é só um jeitinho. É um jeito, não é bem uma característica fixa, né? Uma vez, para uma personagem que mancava, eu coloquei uma pequena pedrinha no sapato direito. Não me machucava, mas me lembrava do que tinha que ser feito. Isso, são artifícios que a gente utiliza. Então, você vai sempre colocar aquela pedrinha. O que aquela pedrinha te provocar vai ser sempre do mesmo jeito. Lembrem-se da constância. Acho interessante quando colocam atores de uma determinada região fazendo sotaque de outro estado. Aí fica meio caricato, né, Abel? A gente só percebe o quão o sotaque fica ruim quando a gente é da região que eles tentam fazer sotaque. Exatamente. E como eu cresci no Nordeste, eu percebo muito isso. A coisa do Nordeste é bem caricata, né? Mas assim como gente, quando fizeram aquelas novelas italianas, quando fazem qualquer coisa assim, porque é como se fosse assim, uma coisa marcada. É Nordeste, vamos marcar. Parece que é para ser mais didático, quase. Entende? Porque isso aí é novela, né? Quando vai pro cinema é mais bem feito, eu acho. Mas tem atores que são bons. Tem outros que são nordestinos e eles próprios exageram um pouco, que eu acho que é o esperado que eles façam isso. Não sei se os diretores pedem para fazerem assim, se eles fazem assim, mas eu concordo. Eu sei, em relação ao Nordeste, eu sinto isso também. Me deram uma cena que eu já vivi na vida. E aí, como isso é importante? Mas eu não tô entendendo direito, Gabriel, para eu te explicar isso. Eu acho que eu teria que entender primeiro e depois te explicar. E aqui não daria tempo. É importante para você falar sobre uma coisa que você já viveu. Né? Camila Queiroz tem um sotaque forte naturalmente, mas quando ela atua, ela consegue neutralizar. Esse seria um impedimento que ela mesma tem e precisa retirar. A gente pode chamar de impedimento, considerando que o impedimento para ela é falar neutro. Sim, se pensar assim, sim. Tanto que tem que ir para fonoaudióloga. Eu já fiz. A Rose Gonçalves, ela é uma das melhores aqui. Ela é muito clara na prosódia. Você mexe aqui. E eles são treinados. Nós somos treinados para fazer direito, né? Aí o sotaque é bastante coisa. Eu sou cearense, já perdi personagens nordestinos para uma pessoa de São Paulo, por eu não ter o estereótipo de nordestino. Mas até que isso está melhorando de uns tempos para cá. Imagina o meu estereótipo. Como é que eu tenho essa cara e esse sotaque? Não casa com nada. Não dá certo. Me põe na chamada. Meu amor, eu não posso agora, porque já tá terminando, que eu te explico. Guarda aí. Participar do seu vídeo ao vivo. É porque já vai dar 1 hora, meu bem. Eu tenho que ir embora, tem uma aluna me esperando pra gravar um teste. Tô treinando um monte de gente, tá? Rolando seleção.
Quero deixar um beijo pra vocês, adorei vê-los. Teve um monte de gente que apareceu aqui que eu adorei. Jugobate. Gente, um beijo, obrigada por terem aparecido aqui, adorei. Até a próxima segunda, onde eu vou ajudar vocês a como fazer o seu material de monólogo. Tem dicas que eu passo só para os meus aluninhos que eu vou passar para vocês. Até a próxima segunda. Beijo, amores. Tchau. Já já é você, isso aí. Beijo, gente.